Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Ronaldo e esse é o canal Stop Now. Feliz 2026, que Deus o abençoe. Bom pessoal, esse é o nosso primeiro vídeo do ano de 2026, então eu quero desejar a você um ano de paz, alegria e muita saúde e muito Jesus no coração, tá? No nosso primeiro vídeo do ano, imaginei falar de um assunto essencial. E não falar das notícias que está acontecendo no mundo, que o nosso canal também diz, vocês que conhecem nosso canal já sabem. Mas e sim falar de Jesus. E hoje é sexta-feira, e eu chamo vocês, né? Fiz um vídeo, o último vídeo do ano foi convidar vocês a participarem de 51 sextas-feiras do ano, a lerem e estudarem o Novo Testamento, estudarem os 4 evangelhos com a gente, né, aqui no nosso canal. Então, antes de começar a falar sobre os evangelhos, eu quero responder uma pergunta que muitas pessoas me fazem e é essencial para a gente entender os evangelhos e entender Jesus, as falas de Jesus, os ensinamentos de Jesus, que é a graça. O que é a graça? Muitas pessoas me perguntam, Ronaldo, o que é a graça? E eu vou tentar falar um pouquinho da graça, porque a graça... Falar da graça é muito difícil, porque falar da graça é falar de Deus. E é muito difícil falar de Deus porque nós não sabemos muitas coisas de Deus, só sabemos o que está escrito nos evangelhos. E, e a Bíblia é muito pequenininha pela história de Deus e pelo que Deus é, e não tem papel no universo e caneta no universo que explique Deus. Então eu tento, nesse vídeo, falar um pouquinho da graça, Porque muita gente não sabe realmente o que é a graça. Muita gente ainda anda naquele jugo pesado do sistema religioso e, por estar num sistema religioso, não sabe verdadeiramente o que é a graça. E a graça é leve, tá? Então, eu convido vocês a pegar na sua Bíblia, pegando meu óculos aqui, pegar essa Bíblia e lerem Êxodo capítulo 34, verso 6. Tá? Êxodo, procurar aqui na minha Bíblia. Achei. Êxodo capítulo 34, verso 6. E aí você pode me perguntar, Ronaldo, você vai falar da graça lendo Êxodo, lendo o Antigo Testamento, e principalmente Êxodo, que é lá no comecinho da história dos judeus, da história da Bíblia. E eu digo que sim, porque muitas pessoas não sabem, a grande maioria não sabe, mas a graça está em toda a Bíblia. E Êxodo capítulo 34, verso 6 diz assim: E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, gracioso e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Eu não sei qual é a tua tradução. Geralmente, a João Ferreira de Almeida, tradução comuns, vai dizer que nesse verso, que diz assim, Deus compassivo e clemente. Mas no original, se você pegar uma King James, vai estar Deus compassivo e gracioso, porque no original, no hebraico, está o nome que é Hashum, tá? Deus é graça. Moisés, quando viu Deus passando, aqui o contexto era levar, Deus chamou Moisés para levar uma tábua
para Moisés lavrar a tábua, para ele escrever os 10 mandamentos novamente, porque os primeiros Moisés quebrou, tá? E aí esse é o contexto. Mas quando Deus passa por detrás dele, ele fala, ele se abaixa a cabeça e diz: Deus, compassivo, gracioso, longânimo, misericordioso. Moisés diz ali o que é a graça. A graça é Deus. Deus é graça. E não só está escrito a graça nos livros de Efésios, capítulo 2 e verso 8, como você já sabe, como já está escrito, porque geralmente crente pensa que a graça está escrito, tá falando sobre a graça só mesmo nos livros de Paulo, como Efésios 2:8, como Filipenses, como Colossenses, como lá escrito no livro de Romanos, capítulo 6, capítulo 3, como no Hebreus, capítulo 10, como no capítulo 4 também de Hebreus, e aí muita gente fala de Tito, no livro de Tito, mas se esquecem que está em toda a Bíblia. E eu não quero nem tanto dar um foco no Novo Testamento sobre a graça, tentar explicar o que é a graça no Novo Testamento, porque eu tenho certeza que você já viu essas explicações do Novo Testamento, que é a graça. Porque eu quero escolher esse texto porque Moisés aqui está dizendo: Deus, graça, gracioso. Deus é graça. E Deus, a graça é uma coisa que não depende de você, não depende de mim para ser salvo. De fazer obras, de fazer isso, de fazer aquilo. E você às vezes não entende que é a graça porque tirar o óculos, porque você está ainda no jugo da religião, na grande barganha que a religião faz, que você só vai ser salvo se vir para a igreja, de dar o dízimo, de fazer isso, de fazer aquilo, e isso, e isso, e isso. E aí você acostuma com aquela barganhazinha. E aí quando chega uma pessoa falando de Jesus, do amor de Jesus, da misericórdia de Jesus, da humildade de Jesus e da graça de Jesus, você fica achando que esse cara é um louco, que esse cara está com o evangelho, com uma fala diferente. Porque você acostumou com aquela barganha, você não aprendeu o que é o evangelho. Por isso que eu convido vocês, são 51 sextas-feiras, a partir do dia 9 de janeiro, a próxima sexta-feira, eu convido vocês a estudarem o Novo Testamento comigo aqui nesse canal e falando de Jesus durante todas as sextas-feiras do ano, para você realmente entender o que é a graça, realmente entender de Jesus, como Jesus diz nos seus evangelhos. Jesus diz assim: aprendei de mim. Então convido vocês a isso. Mas voltando aqui, fechando parênteses, voltando que é a graça, quando chega uma pessoa e fala o que é a graça, verdadeiramente as pessoas não entendem, porque estão acostumadas com a barganha da religião. Com aquela barganha que se você tem que fazer um voto, se quiser ganhar alguma coisa, se quiser ter uma cura da doença, e não entendem que o evangelho é graça. E outras igrejas que ensinam que os 10 mandamentos você não precisa, erroneamente ensinam para você que você não precisa mais guardar os 10 mandamentos, porque nós estamos na graça, não estamos na lei. E se esquecem que a graça também é a lei. Porque a graça é Deus. E a lei é Deus também. Eu não estou falando das 613 não, porque essas realmente acabaram. Eu estou falando dos 10 mandamentos, que é a graça de Deus, que foi escrito pelo dedo de Deus. Isso também é a graça.
Se você é um assembleano, meu Deus do céu, você está me chamando até de louco agora. Mas graça também é a lei. Olha, a graça, falar um pouquinho que a graça é a graça é quando Eliseu ele vai ressuscitar a filha da sunamita. E aí ele chega ali e ali o menino já está morto. E ele deita no meninozinho ali. E aí encosta os olhos com os olhos, a boca com a boca, a mão com a mão e deita em cima ali da criança ali. E ali começa aquele calor, assim diz os segundo a Reis fala isso, que tem aquele calor humano de Eliseu e ele ressuscita o menino ali, é a graça da mulher sair da festa da lua nova até Eliseu e dizer, rapaz, o meu filho está morrendo, meu filho morreu, e aí Eliseu, salva meu filho. E aí Eliseu fazer isso. A graça é chamar um idólatra como Abrão, que vivia lá no Ur dos Caldeus, uma região totalmente idólatra, servir outros deuses, chamar essa pessoa para ser o pai da fé, para começar uma grande nação, para ser pai de uma grande nação, isso é a graça. A graça é ver um homem letrado como Pedro, como André, como Tiago, como João, que eram pescadores, e dizer, vocês são pescadores, venham aqui e sejam agora pescadores de homem e peixes, é brincadeirinha. A graça é aquela fé inabalável de Noemi, meu amigo, que estava já nas últimas. E Deus abençoa. A graça está também em todas as vezes que você levanta, que você acorda, que você tem uma oportunidade de louvar a Deus, de agradecer a Deus, e toda vez que você vai dormir. Isso é graça. Você acordando, você dormindo. Isso é graça. A graça é Elias dizendo, cadê o fogo? Cadê? Ai, meu Deus do céu, essa é a graça. Essas histórias aí todas são graças. A graça é o encontro emocionante de Jacó com José. A graça é próprio Moisés abrindo o mar vermelho para o povo passar e ser liberto daquela escravidão. A graça é Paulo tentando matar uma pessoa que era os apóstolos e cair do cavalo. A graça é a queda do cavalo. É os olhos cheios de escamas ali, meu amigo, e ficando cego. A graça é cega. E se regenerando. Isso é a graça. Paulo se regenerando. Isso é a graça. A graça é Manassés matando seus filhos recém-nascidos para um deus pagão chamado Moloque. Suas mulheres matando e dando a Moloque. E no final de tudo, ele olhar assim para cima e dizer, Senhor, tu és realmente o Deus do universo, Deus do meu pai Davi, me perdoe, Deus estabelecer Manassés de novo no seu reinado, perdoando e colocando ele lá de novo. Isso é a graça é Nabucodonosor que acabou
com os assírios, com os judeus, e exterminou mais de 80% dos judeus, dos hebreus, e matou milhões de pessoas, quase, vamos dizer assim. E aí ele tem uma visão, Deus usa Daniel para dizer, olha, rei, se converta, cara, porque teu reinado não vai durar a vida toda, não. Você é simplesmente esse ouro que acaba e vai entrar outro reinado, então se converta. E ele, no meu reinado ninguém mexe, eu vou botar uma estátua toda de ouro. E agora eu vou ficar para sempre. E aí a graça é Deus levando ele para viver com os animais, se virando animal. Até que um dia ele olha para o céu e diz, ai meu Deus, cara, que milagre você fez usando aquele menino Daniel, revelando a visão para mim, eu não entendi. E agora eu entendo que o Senhor é o Senhor. Essa é a graça. A graça é uma pessoa como João Marcos, um jovem menino que quando Jesus é preso, traído por Judas, sai ali todo pelado para saber o que está acontecendo com meu Deus. E dão ali para ele uma toalha e tudo. Ali é a graça, a preocupação do jovem. A graça está em toda a Bíblia. Eu não vou te explicar o que realmente é a graça, porque eu não sei. E você também que está assistindo esse vídeo, se você é um doutor em teologia, também não sabe, porque a graça é Deus. E se você tentar explicar a graça, você vai tentar explicar Deus. E se você tentar explicar Deus, meu amigo, você vai entrar em uma furada gigante, porque Deus não existe. Então, explicar uma coisa que não existe, meu amigo, é difícil. Deus não existe. Deus não existe. Quem existe é eu e você. Porque Deus, eu só digo uma coisa, Deus não existe. Deus é. Oi, neném. Tá bom, tô gravando o vídeo, viu? Sapato. Tá bom, sapatinho, né? Já já papai vai, viu? Então Deus é. Deus não existe, Deus é. Criatura somos eu e você, então eu e você, alguém pode vir fazer uma biografia e falar e não sei o que e tal. Mas Deus não tem como, porque o que sabemos de Deus é a Bíblia é muito pequenininha. Não daria o céu de papel, todo em papel, converter-se e explicar que era Deus, não daria, porque Deus é, simplesmente é, e tem aquelas bobagens que eu vejo o Rodrigo Silva dizendo, porque Deus não pode mentir, porque Deus não faz isso. Ah, isso aí, meu amigo. Isso aí, tem coisas que Deus não pode fazer. Deus é tudo. Essas regras para mim e para você que já fazemos isso. E de teólogos aí tentando explicar Deus é bobagem. Então, graça é Deus. E Deus não existe, Deus é. Então, graça não é a barganha que você está acostumado na sua igreja, se você ser um batista, se você ser um assembleano, se você for um adventista, se você for um testemunho de Jeová, que todas essas igrejas é barganha. Você tem que ir para a igreja, você tem que dar o dízimo, você tem que ir para os cultos, você tem que ajudar com alguma coisa, você tem que isso, e tem que isso, e tem que isso, e tem que isso, e aí você acaba pensando que realmente Jesus é isso, essa barganha da religião, do sistema religioso, e quando chega um cara assim como eu e fala que você é simplesmente salvo pela graça, e a graça é Deus. E o que é Deus?
Deus, eu não sei explicar, mas eu sei um pouco dele, que é Jesus. Então você é salvo por Jesus, você é salvo por Cristo. Nós somos salvos por Cristo, e quando eu digo que Jesus te basta e o fim da lei é Cristo, das 613 leis, quando eu digo isso e digo que somos salvos totalmente pela graça, é porque totalmente somos salvos por Jesus, porque Ele é o mediador. Então é isso que eu digo a vocês. Somos salvos por Cristo. Então, resumindo, graça é Cristo. A graça é Deus. Cristo, Deus. A graça é Cristo, a graça é Deus. A graça estava com Jesus na sua ressurreição, porque é Deus, é o gracioso. A graça também estava na sua morte, chorando, triste, nas lágrimas da sua mãe Maria terrena aqui, e no seu pai quando rasga o véu de alto a baixo. Isso é graça. Isso é graça. A graça é fazer Zacarias ficar 9 meses sem falar. É fazer João Batista, que o próprio Jesus disse que foi o maior nascido entre as mulheres, ter aquela dúvida de realmente ele é o Cristo. Vão lá e vejam. Isso é a graça. Isso é a graça. A graça é o meu duvidar, é o meu agir, é a minha sinceridade em Cristo. É a minha sinceridade em Cristo. Então, muito obrigado, de coração, muito obrigado, tá? Esse é o nosso primeiro vídeo de 2026. Então se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, tá? Me perdoe, assembleanos, batistas que eu falei aí, tá? Mas, muito obrigado mesmo.